E a hora de falar de esporte, Rafael Perobon traz as informações. Boa tarde, Rafael. Oi, Janaína, boa tarde para você, boa tarde a todos de casa. A gente já começa falando do halterofilismo. A equipe aqui de Rio Claro disputou o Campeonato Sul-Americano na cidade de Leme. E olha, teve aí um bom desempenho, viu, Janaína? O time foi lá com 18 atletas que acabaram conquistando 36 medalhas na competição. Foram 30 de ouro, 2 de prata e 4 medalhas de bronze. Portanto, Janaína, a equipe de Rio Claro nesse Campeonato Sul-Americano lá de Leme. Destaque para o Vitor Gabriel, que levantou 25 quilos na categoria infantil e foi aí um dos destaques da competição. A equipe foi com tudo mesmo e levou o nome da cidade, trouxe bastante medalha para cá. Parabéns, então. Exatamente. Olha, as ofensas racistas proferidas por alguns torcedores do Grêmio contra o goleiro Aranha na partida diante do Santos pela Copa do Brasil, né, Rafael? Acabaram custando caro ao clube, não é mesmo? Custou muito caro, o time sofreu a pena máxima pelo Superior Tribunal aí de Justiça Desportiva, pela Comissão Disciplinar do STJD, que é a eliminação do campeonato. O Grêmio havia perdido o primeiro jogo para o Santos por 2-0 em casa, teria que reverter essa vantagem, mas acabou nem precisando jogar a partida de volta. O time foi eliminado pelo tribunal. A Vlada de Santos, ela foi para as ruas para fazer essa pesquisa. Este é o tema da pesquisa de hoje, aqui do Rio Claro Notícias. A sentença veio após uma sessão que durou 4 horas e por unanimidade de votos por parte dos auditores. O Clube Gaúcho, além de expulso da Copa do Brasil, terá que pagar uma multa de R$50 mil por conta das ofensas de seus torcedores ao goleiro do Santos, Aranha. Nós viemos às ruas para saber a opinião da população. A punição para o clube foi muito severa? Será que o time realmente tem que pagar pela atitude de seus torcedores? No caso, eu acredito que seriam os torcedores, né? O clube em si não tem culpa de nada aí, né? Eu acredito sim que seriam os torcedores, né, responsáveis. Eu acho que o clube mesmo, pelo menos agora, eles vão parar com essas palhaçadas, né? Eu acho que é quem xingou, né? Aqueles torcedores lá que falaram, chamaram de macaco, aqueles lá que tem que ser punido, o time acho que não tem nada a ver, né? Quem tem que ser punido são os torcedores. Com certeza deve ser os torcedores, né? Porque a culpa não foi do clube. O time e os torcedores. Os dois, então? Os dois. Porque no Brasil ele é racista para nós somos uma raça só, mas é muito racismo, não só quanto jogador negro, quanto nordestino, que eles têm muito preconceito contra os nordestinos. Nós sofremos bastante contra isso e tem que ser assim mesmo. Tem alguém que tem que levar uma dura aí, é o torcedor mal educado, que não deveria nem ir em campo. Olha, é um assunto que divide opinião mesmo para saber quem é que deve ser punido, mas com essa punição serve de alerta mesmo para saber que a lei está sendo cumprida, né? Porque é um crime aí e dessa vez foi o clube que foi punido, né? Pagou por os isso. Torcedores também provavelmente serão punidos, tem alguns que já estão depondo aí na polícia, né? Então, certamente os torcedores também vão ser punidos porque as câmeras acabaram flagrando os torcedores. Talvez as pessoas nem imaginassem que o Grêmio fosse excluído da competição como foi, mas daí é a opinião dos tribunais aí desportivos aqui do nosso país. Bom, Rafael, já que a gente está falando aí da Copa do Brasil, passa para a gente os novos resultados aí para a gente. Isso, olha, a competição teve continuidade nesse meio de semana. Na terça-feira, a equipe do ABC de Natal eliminou o Vasco da Gama, venceu por 2-1, está classificado o time lá do Rio Grande do Norte. Aí ontem nós tivemos a vitória do Cruzeiro sobre o Santa Rita de Alagoas, vitória lá no estado de Alagoas por 2-1. O Cruzeiro já havia feito 5-0 no jogo de ida e com isso também se classificou. Quem também passou para a próxima fase foi o América de Natal, que perdeu ontem em Curitiba para o Atlético Paranaense por 2-0, mas como havia feito 3-0 no jogo de ida lá em Natal, o América também passou para a próxima fase. O Corinthians fez 3-1 no Bragantino, perdeu o primeiro jogo por 1-0, mas também passou. O Timão está nas quartas de final da Copa do Brasil, continua na briga. E o Ceará, quem diria? O Ceará estava vencendo
o Botafogo por 3-2 até os 49 minutos do segundo tempo. Jogava a essas alturas por um empate e não é que o Botafogo acabou virando 4-3 com gols aos 49 e aos 50 minutos de jogo, hein? Por isso passa o Botafogo do Rio de Janeiro. E o Flamengo precisava fazer 3-0 no Coritiba para levar a decisão para os pênaltis. Conseguiu, fez 3-0 com 2 gols de pênalti, inclusive muito discutidos. E depois, nas disputas por pênaltis, o Flamengo fez 3-2 e também se classificou. A última equipe a brigar por uma vaga aí nas quartas de final é o Palmeiras, que vai enfrentar o Atlético Mineiro logo mais às 8 da noite, lá em BH. O Palmeiras perdeu em casa na semana passada, vai ter que fazer 2 gols pelo menos para passar direto, viu, Janaína? Bom, vamos falar de uma outra partida, mas que agora acontece em Rio Claro. É uma partida importante aí do basquete hoje à noite, né, Rafael? Exatamente, é um jogo fundamental para o Rio Claro Basquete, que pode sair classificado ainda hoje lá do Felipão, mas não pode deixar com que essas 3 derrotas aí nos últimos jogos abalem a equipe, hein? Vamos ver como é que está o preparativo do pessoal. Contra a Liga Sorocabana será uma partida com sabor especial. O Rio Claro está a uma vitória de confirmar um lugar entre os 4 que avançam à próxima fase. Podemos nem pensar em perder, né? Uma vitória que nos coloca aí, ganhando esses 2 jogos, nos garantindo em terceiro lugar. Mas na verdade, Marcelo Tamião quer 2 vitórias. É que vencendo os 2 jogos restantes, o time consegue se classificar em terceiro lugar no grupo. As 2 primeiras posições já são de Pinheiros e Paulistanos. A gente está buscando uma classificação para cima, então se a gente tem ainda a chance de ser terceiro, a gente com 2 vitórias nos coloca na terceira colocação, e é o que a gente está buscando. Por enquanto o Felipão está vazio, mas a expectativa é de que à noite esteja lotado, até porque o torcedor pode sair daqui hoje comemorando a classificação antecipada para os playoffs do Campeonato Paulista. Além da Liga Sorocabana, Rio Claro tem pela frente o Internacional de Santos na última rodada. O time da Baixada já está eliminado da competição. Nem por isso Rio Claro acredita em vida fácil. Não, são equipes bastante difíceis, a gente não pode desprezar as equipes que a gente vai jogar, são equipes que estão lutando ainda pela classificação e a gente sabe o quão difícil vai ser o jogo e a gente precisa trabalhar bastante para que a gente consiga a vitória. O que não pode é deixar as 3 derrotas seguidas nos últimos jogos abaterem o elenco. Não, a equipe está preparada quanto a isso, eu acho que é normal a cobrança. E normalmente quando começa bem, mal, logo melhora, vai bem. Quando começa bem, de repente tem uma caída. Eu acho que isso faz parte do basquete. Perder para adversários que não são qualquer adversário, né? É vice-campeão brasileiro, outro time que já foi campeão paulista, outro campeão sul-americano. Então são equipes muito tradicionais, não foi para qualquer equipe que a gente perdeu. Não foi mesmo, o grande problema foi o jogo em casa, né? Perdeu para o Pinheiros em casa, depois perdeu para o São José fora. Então, enfim, os jogos fora não são nem absurdos, né, Janaína, de você perder no basquete. O problema é perder jogo em casa. Tudo bem, o Pinheiros é o líder do grupo, mas o Rio Claro eu acho que não deve ter tantos problemas não nesta sequência da competição. Faltam 2 jogos. Hoje a Liga Sorocabana aqui e depois no sábado jogando contra o Internacional de Santos, que já está até eliminado, jogando lá na Baixada Santista. Então, é para o Rio Claro se classificar. O time está em terceiro lugar, né? Então não pode se afobar, é só ter os pés no chão. Ganhando hoje, o time está nos playoffs. Então tem que ter tranquilidade, eu acho que essa é a palavra. E foi essa impressão que você teve aí durante o acompanhamento desse treino ontem? O time está tranquilo mesmo? Não, eu acho que está, sim. Eu acho que o time está bem calmo, os jogadores não estão afobados, né? O técnico Marcelo Tamião ontem fez mais um treinamento para que a equipe esteja em ordem para esse jogo de hoje. Vamos ver agora, Janaína, é lógico, no treino o jogador pode se comportar de um jeito e chega na partida, é aí que a gente vai ver se de fato o time não vai sentir... Se desestabilizar, né? Exatamente, porque em vários jogos que pareciam fáceis, por exemplo, contra Santos aqui, que era o adversário, todo mundo falava, não, hoje vai ser tranquilo. Chegou na hora e o time começou a complicar um pouco a situação. Bom, Rafa, além de tudo isso aí que foi falado na reportagem, essa tranquilidade que a equipe deve ter,
Um dos pontos aí que todo mundo sempre conta é a participação. Quando o jogo é em casa, é a participação da torcida. Exatamente. E nós divulgamos aqui durante a semana as vendas antecipadas de ingresso para incentivar esses torcedores a comparecerem lá no ginásio, né? Mas, pelo visto, a venda foi mesmo abaixo do esperado, Rafa. É, exatamente. Você viu que eu falei ali na matéria, né? Olha, a expectativa de casa cheia, mas, olha, pelo menos pelas vendas antecipadas não é bem isso. Olha, poucos ingressos por enquanto foram vendidos, muito abaixo do que o pessoal da Secretaria de Esporte estava esperando, mas a Vlada de Santos foi lá para conferir, saber como é que foram essas vendas aí com antecedência, né? R$5 o ingresso. A Vlada conta pra gente quantos ingressos foram vendidos até agora. Olha, Rafael, a expectativa é grande, sim. Infelizmente, a venda dos ingressos promocionais não foi tão alta assim. Entre terça e quarta-feira foram vendidas 240 entradas. Quem não teve a oportunidade de comprar, pode, a bilheteria vai abrir também na hora do jogo contra a Liga Sorocabana, só que ao preço de R$10. Agora de manhã o time realizou um último treino. O pivô Álvaro, que era um possível desfalque, porque estava com dores no joelho, foi liberado pelo departamento médico, ou seja, Marcelo Tamião tem à sua disposição todos os jogadores. A Claretiana FM transmite ao vivo a partida entre Rio Claro e Liga Sorocabana a partir das 8 horas da noite, 106.5. E é claro que nós também estaremos na cobertura desse jogo, iremos trazer todas as informações, todas as jogadas para vocês amanhã no Rio Claro Notícias, a partir do meio-dia. Voltamos ao estúdio, é com você, Rafael. Muito bem, Vlada de Santos, você vê, né, Janaína, 240 ingressos é pouco, né, para uma promoção. Com certeza. Uma promoção que foi feita R$5. Bom, a expectativa não pode ficar de lado não, porque vamos pensar que de repente o torcedor está deixando pagar um pouquinho mais caro e comparecer lá à noite, porque qual a avaliação das outras partidas? Você já falou aqui que não estava tão lotado, mas teve um público significativo, né, Rafa? Olha, eles vêm divulgando média de 400 e poucos torcedores, 450, mas se no ginásio cabem 2.500 pessoas, em jogos anteriores havia uma boa parcela do ginásio preenchida, portanto eu acredito que nós chegamos em alguns jogos aí a ter 1.000 pessoas sim, viu? Acho que tivemos, mas o era pessoal, mais nessa fase agora, exatamente, né? Principalmente em jogos aí, quando o Rio Claro estava embalado e tudo. Eu acho que nós tivemos alguns jogos, pelo menos com 800 pessoas, eu acho que nós tivemos sem sombra de dúvida. Mas como no futebol, o pessoal acaba divulgando menos e tudo mais. Então tem tudo isso. Pode ter isso aí também, né, Rafael? Pode ter também. Bom, a gente só vai saber mesmo como que vai estar, né, amanhã, porque amanhã a gente traz a reportagem, você vai estar lá hoje acompanhando. A Vlada vai estar lá hoje à noite acompanhando toda essa partida aí, traz a reportagem completa pra gente. Quem quiser conferir, hoje ainda à noite. R$10 o ingresso. Agora as bilheterias estão fechadas, só abrem às 7 da noite, né, uma hora antes do jogo, mas agora vai ter que pagar R$10. E aí, você que for ao ginásio, leve o radinho, ouça o 106.5 da Claretiana FM, que vai transmitir o jogo. Ou então, se você for ficar em casa também, ligue o rádio e ouça na Claretiana FM. Amanhã você vê como é que foi a partida. Os melhores lances amanhã aqui com a gente, né, Rafa? Aqui no Rio Claro Notícias. Tá certo. Muito obrigada pela participação hoje, Rafa. Até amanhã. Valeu, Janaína. Uma ótima tarde a todos. Até lá. Olha, depois do intervalo eu vou conversar com o cineasta de Rio Claro, João Paulo Miranda, ele que vai falar sobre o trabalho desenvolvido na cidade para disseminar a sétima arte. Eu volto já.